Você sabia que existem leis que regem todo o universo, que estão nesse momento atuando na sua vida, que podem potencializar a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, desde que você tenha conhecimento sobre essas leis universais e aprenda a utilizá-las da melhor maneira? Essas leis universais, elas estão aí, a gente tendo conhecimento ou não sobre elas. E o grande lance que eu quero te auxiliar aqui é compreender essas leis universais para que você possa fluir com o universo e não mais contra o universo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Gênia Romani e vou ter o maior prazer em conversar sobre esse tema, que é um dos temas que fizeram toda a diferença na minha vida e que eu amo falar sobre eles. Bom, como eu estava falando, existem 7 leis universais que regem o todo, que são responsáveis por toda a organização do universo e que afetam diretamente cada um de nós, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não tenha consciência. E, portanto, também afeta as nossas realizações. E conhecendo essas leis universais, tendo consciência de como elas atuam, nós podemos aprender a trabalhar com elas para fluir com o universo e ter mais fluidez nas nossas realizações. Quando você joga o jogo da vida a partir das regras do universo, você ganha potência e fluidez. As leis universais ou leis herméticas, eu já vou explicar aqui, elas foram estruturadas por Hermes Trismegistus. Por isso a gente chama de leis herméticas, com o intuito de compreender o modus operandi do universo. Não é uma questão de obedecer, né, no sentido de ser submissa a essas leis, mas sim de compreender as leis do universo e entrar no fluxo natural da energia, do movimento do universo. E aí as coisas tendem a ser mais fluidas quando a gente está em sintonia com essas leis universais. Bom, falei aqui para você, né, que essa lei, ela foi estruturada, né? Ela foi observada e estruturada por Hermes Trismegistus. Não foi ele que inventou, mas foi ele que conseguiu perceber essas leis atuando no universo, conseguiu mapear e estruturar isso e transformar isso em conhecimento para a gente. E graças a ele, estamos aqui compartilhando esse conhecimento agora. Tá, mas Gê, quem foi Hermes Trismegistus? Hermes Trismegistus, ou Hermes 3 vezes grande, 3 vezes iniciado, é isso que significa Trismegistus, teria vivido no Egito entre 2500 e 1500 antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Hermes Trismegisto foi um grande sábio, sacerdote egípcio, considerado por muitos como o criador do hermetismo, da alquimia e da magia. Hermes é a representação grega do deus egípcio Tote, deus da sabedoria e da comunicação. Para falar de Hermes Trismegistus, precisamos entender também que ele é a junção do deus grego Hermes e do deus egípcio Tote. Ele é uma inspiração de ambos. É possível perceber, então, que a mitologia grega e a mitologia egípcia se entrelaçam bastante. E na astrologia, a gente também entende Hermes Trismegistus como o planeta Mercúrio. Então, são vários mitos, várias representações, e aqui eu não quero entrar no mérito de ele ter existido ou não, mas sim nos ensinamentos que foram passados ao longo dos anos, né? Pensa, tantos anos atrás, e esses ensinamentos foram sendo repassados e repassados, e ainda fazem muito sentido. Quando vocês acompanharem essas leis, vocês vão perceber como elas ainda fazem sentido, como esse ensinamento ainda é importante para todos nós. Então, aqui eu não vou me ater muito na história de Hermes, mas eu trouxe algumas informações e a gente vai continuar falando sobre Hermes para a gente entender um pouco mais da essência de Hermes. Bom, como eu falei aí para vocês, né?
Hermes Trismegisto, ele também teria sido o pai da alquimia. E a alquimia nada mais é do que a mãe de todas as ciências que a gente tem hoje, né? Da química, da própria filosofia, da física. Todas essas ciências, elas vieram, né, da antiga alquimia. E a alquimia nada mais era do que transformar chumbo em ouro, né? Então, se você for procurar sobre alquimia, vai mostrar muito isso, essa informação, né, de transformar chumbo em ouro. Mas o que é transformar chumbo em ouro? Mais do que algo físico, né, ou químico, né, que seria essa arte de transformar algo em outra coisa. Ela é um símbolo, ela é uma simbologia do objetivo real da alquimia, que é transformar chumbo, a ignorância, em ouro, sabedoria. Então, o grande objetivo de Hermes era trazer luz, era trazer consciência, era expandir consciência. E todos os alquimistas, e aqui me incluo, temos como objetivo transformar ignorância em sabedoria. Então, eu estou aqui compartilhando esse conhecimento para trazer clareza, para trazer conhecimento, para trazer sabedoria, para trazer consciência. Mas essa simbologia ela era usada pelos alquimistas para fugir da Inquisição da Igreja Católica. Então, eles não poderiam dizer que eles estavam transmitindo conhecimento para as pessoas. Porque na época, naquela situação, a Igreja Católica era contra essa transmissão de conhecimento, né? Tanto que livros foram queimados, etc. e tal. Então, morte na fogueira era certo, né? Qual antepassado nosso aqui não morreu na fogueira, né, mulherada? Então, isso era certo. Por isso, essa simbologia de transformar chumbo em ouro, que nada mais era de transformar ignorância em sabedoria. E continuamos aqui nessa missão. Então, transformar chumbo em ouro não gerava problemas. Agora, transformar ignorância em consciência gerava problemas na época. Então, por isso foi utilizada essa nomenclatura. E aí, hoje em dia, o que a gente vai lá nas lojas Maria, nas lojas não sei o quê, nas lojas de utilidades ou futilidades, o que a gente compra? Potes herméticos. Gima, o que tem a ver agora você falar de potes herméticos quando está falando de lei universal? Eu só quero trazer essa curiosidade para você. Quando a gente fala de pote hermético, a gente está falando que ele é fechado a vácuo, né? Que ele é bem fechado. Então, quando algo é fechado hermeticamente, é algo bem fechado, não tem como vazar ali nada. E essa expressão ela veio dessa época. Aconteciam encontros para fazer essa transmissão de conhecimento, mas eram encontros extremamente fechados. Esse conhecimento ele era extremamente fechado. Poucos tinham acesso, porque na época era muito perigoso abrir esse conhecimento. Então, os alquimistas tinham esse conhecimento e passavam para outros alquimistas, mas de maneira muito fechada, porque não poderia vazar, porque senão eram condenados e queimados vivos lá na época pela Igreja Católica, então daí que vem essa forma de falar, pote hermético, que é extremamente fechado. Conhecimento hermético ele era extremamente fechado. Então, as leis universais eram conhecimento que existia na época, mas esse era um conhecimento muito valioso e muito perigoso na época de se ter, e por isso ele foi ficando fechado. E hoje em dia, graças a Deusa e graças à nossa evolução, nós conseguimos transmitir esse conhecimento. Então, aqui tenho esse papel de fazer essa transmissão desse conhecimento, e você tem muitas formas de se aprofundar nele, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, daí que vem essa expressão hermética também. E a astrologia alquímica, que é uma das minhas formações e é algo que eu ensino também, ela vem de Hermes Trismegistus. Ela também faz parte das leis universais de Hermes. Muito se especula também de quem foi Hermes, né? Alguns autores dizem que ele era remanescente de Atlântida e tinha muito conhecimento.
O fato sobre Hermes é que ele viveu no mínimo 6.000 anos, né? O fato é que essa tradição, né, de Hermes viveu no mínimo 6.000 anos, influenciou várias escolas filosóficas pelo mundo, trouxe luz nas trevas, né? Trouxe conhecimento, e esse conhecimento ainda faz sentido e ainda precisa ser propagado. Então, de novo, não vou entrar aqui muito na história de Hermes, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso, e não é o caso também da gente falar sobre isso, mas sim de conhecer essas leis universais minimamente, para que você possa, no mínimo, despertar esse interesse e começar a perceber como você vem agindo junto com o universo ou está ali lutando contra o universo. Curiosidades, né? Porque geminianamente gostamos de curiosidade. Hermes também tem a representação do arcano do tarô, a carta do mago, né, que simboliza a comunicação intrapessoal, a comunicação com a gente mesmo, a comunicação com o outro e a comunicação divina. Ele também representa a ponte de conexão entre a vida terrena e o mundo espiritual, o sutil com o concreto. Quando a gente fala de Mercúrio, também na astrologia, a gente está falando sobre essa energia, né, esse arquétipo que comunica. E é uma comunicação não só aqui entre nós iguais, mas é uma comunicação entre céu e terra, entre o submundo e o mundo superior. Essa ponte de conexão com essas informações superiores e as mundanas, né? O concreto, o sutil e o concreto. Ele é a entidade responsável pela comunicação e a interpretação dos mistérios da vida. E eu sou apaixonada por Hermes, justamente por isso. E por isso que eu trouxe essa curiosidade aí para vocês. As 7 leis universais a gente consegue encontrar nesse livro, o Cabailon. Esse livro, ele é um livro fino, não é de difícil leitura, mas cada frase é extremamente profunda e nos leva a muitas reflexões. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Entre as obras mais importantes associadas a Hermes estão os textos compilados nesse livro, né? Que a gente não tem assim uma autoria confirmada, né, que teria sido Hermes que escreveu, mas é esse compilado das leis herméticas. Então vamos falar sobre as 7 leis herméticas. A primeira delas, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A primeira lei universal, ela fala basicamente sobre o poder da nossa mente. O universo em que a gente vive e tudo o que a gente acredita que é realidade é um fruto da nossa mente. A natureza, as nossas ações, até o nosso corpo, tudo é fruto da nossa mente. Nós somos o que pensamos. Se pensamos coisas boas virão. Se pensamos coisas ruins, elas também virão. O universo é um campo de energia mental em dimensões particulares. Então, a minha realidade, ela é criada a partir das coisas que eu nutro na minha mente. Tanto na minha mente consciente, que aí é cerca de 5 a 12%, quanto na minha mente inconsciente, que é essa que a gente precisa trabalhar, que tem aí cerca de 88 a 95%. Então, a todo momento eu vou criando a minha realidade a partir daquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que as coisas são difíceis, que eu preciso lutar muito para conseguir os meus objetivos, é essa a realidade que eu vou atrair. Essa é uma lei, tá? Universal que está trazendo esse ponto de vista. Existem outras influências e existe uma realidade que foi perpetuada há muitos anos e que está no nosso inconsciente.
Então, quando a gente fala da lei do mentalismo, ela parece simples. Ah, eu vou pensar, e aí tem, né, a lei da atração, que também traz esse cerne, né? Traz essa essência. A lei da atração, ela vem dessa lei do mentalismo. Parece simples, né? Então, eu vou acreditar que eu sou rica e vou ter dinheiro. Mas o furo é um pouco mais embaixo. Esse acreditar, ele precisa estar lá no meu inconsciente, trabalhando todas as minhas crenças em nível inconsciente, que foi construído ao longo de muitos anos, que já está refletido numa sociedade que nós mesmos construímos a partir dessas crenças. Então, é uma construção. Mas é muito importante a gente compreender que sim, a nossa mente tem poder e a gente pode trabalhar a partir dessa lei do mentalismo. E ela funciona, desde que a gente tenha profundidade suficiente para trabalhar dentro dela. É isso. O princípio da correspondência. É que eu poderia me aprofundar muito mais nisso, tá? Então, existem muitos estudos a respeito do poder da nossa mente, inclusive que a gente utiliza uma parte pequena do nosso cérebro e que eu estudo neurociência, amo pensar sobre a mente, estudar a mente, e é um universo ainda muito grande que a gente não desvendou todo, então não é tão simples quanto parece. Porém, é uma lei universal, é uma realidade. E a gente pode utilizar essa realidade para ir mudando as nossas crenças, a nossa forma de perceber o mundo, a nossa forma de significar as coisas e fazendo essas transformações diariamente, consistentemente, nós conseguimos sim mudar a nossa realidade. É um processo, mas é possível. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, tudo no universo tem uma correspondência do micro, da minha célula, até o macro, que é todo o universo. Usando a Bíblia como exemplo, esse princípio está refletido na analogia de quando Deus cria os homens à sua imagem e semelhança, ou assim na terra como no céu. Então, tudo tem uma correspondência, tudo que está fora também está dentro. Aí é aquela coisa, né? Se a gente não está feliz com o que está acontecendo no externo, sim, tem reflexo disso no nosso interno. E se buscarmos um autodesenvolvimento realmente efetivo, se buscarmos fazer um trabalho interno de autodesenvolvimento, de aprimoramento, de mudanças e de transformação, isso reflete no externo. E o contrário também acontece. Aquilo que está acontecendo no externo, na sociedade, também é um reflexo do que está acontecendo dentro. Essa lei também nos ajuda a entender como que os astros influenciam a nossa vida. Então, a astrologia ela está também dentro dessa lei. Como que um planeta estando num movimento em uma constelação traz uma movimentação interna aqui? Como que a Lua influencia a minha vida? Como que o Sol influencia a minha vida? Como que a Lua influencia as minhas emoções, as minhas águas? Tudo isso está refletida nessa lei, na lei da correspondência, porque tudo que está em cima está embaixo. Como que as fases, as estações do ano influenciam a mim, a natureza? Porque influenciam o todo. Porque tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está fora está dentro. O princípio da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa lei é amplamente aceita pela ciência moderna e trata do movimento inerente ao universo. Tudo está se movendo o tempo inteiro. A gente tem a sensação de algumas coisas paradas, né?
mas a matéria, as moléculas dela estão vibrando o tempo inteiro. A gente não consegue perceber, mas está. Tudo é composto de átomos em constante vibração. O movimento é o que nos leva a mudanças. E as vibrações ocorrem em diferentes graus. Por meio das vibrações, podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia. Isso pode ser controlado. Nas frequências mais altas estão aquilo que não é visto. Nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria. Então, tudo está vibrando o tempo inteiro. O meu pensamento está emitindo uma vibração. O meu sentimento está emitindo uma vibração, mesmo aqueles que eu não tenho consciência. E aí, como um rádio, eu vou me sintonizando a vibrações semelhantes. E mesmo quando a gente fala em pausa, em estar parado, não existe isso, né? Internamente existe um movimento. Tudo está sempre em movimento. Tudo está sempre em movimento. Isso quer dizer que nada é igual. Está tudo sempre mudando. Essa é uma das grandes constantes da vida, a mudança. Existe uma historinha, né, de uma pessoa que entra no rio, e aí essa reflexão de que nem a pessoa nem o rio são o mesmo. Então você nunca vai entrar no mesmo rio, porque você nunca vai ser igual. Você mudou, você está em constante mudança, porque você vibra e vai mudando. E o rio também, ele está sempre correndo, ele está sempre mudando. Então, nada está parado, tudo está se movendo o tempo inteiro e tudo tem uma vibração, tudo é energia. Todas essas palavras que eu estou colocando, elas têm uma energia, o que eu estou pensando enquanto eu estou falando tem uma energia, o que eu estou sentindo tem uma energia, e você está percebendo essa energia inconscientemente. Por isso, às vezes, você gosta de algo ou não gosta de algo, que às vezes racionalmente você não consegue perceber, porque você está sentindo a energia daquilo. Espero que esteja fazendo sentido por aí. O princípio da polaridade, que eu adoro. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Presta atenção. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Nós, nessa vida que a gente está aqui, nesse planetinha, nesse mundo, a gente tem a dualidade. A gente tem um mundo polarizado. Eu sei o que é frio porque eu conheço o quente. Eu sei o que é claro porque eu conheço o escuro. Eu sei o que é dia porque tem a noite. Eu sei o que é esquerda porque tem direita. Eu entendo o que é o bem porque tem o mal. Tudo é uma polaridade. Tudo tem dois polos. Tudo, tudo, tudo. E esses dois polos, na verdade, eles são parte da mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. O escuro não é nada além da luz ausente. A saúde é a ausência da doença. A dualidade também é uma unidade. Tem aquele símbolo yin e yang que mostra isso, que um contém o outro. Então, quando às vezes nós estamos numa discussão polarizada, onde alguém tem um ponto de vista e a outra pessoa tem um ponto de vista oposto, elas se tocam, essas duas verdades fazem parte de uma mesma verdade maior. Só que a gente estando nessas polaridades, a gente não consegue perceber a outra polaridade. Qual é o grande desafio, né? A gente sair dessas extremidades para conseguir entender esse todo. Mas assim, é um desafio muito desafiador mesmo, porque somos seres humanos, estamos vivendo nesse mundo onde tem polaridade. Viemos aprender com ela, mas aqui existe essa polaridade. Aqui existe essa polaridade. E é importante também a gente aceitar isso. O princípio do ritmo.
Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. A gente vive numa dinâmica de ciclos. Vou repetir. Vivemos em uma dinâmica de ciclos. Tudo que vai, volta. Vivemos numa eterna atração e repulsão, inspiração e expiração, contração e expansão, sístole e diástole. É o tempo inteiro. Então, na nossa vida, quando a gente fala, a gente tem momentos de altos e baixos, é isso. É esse ciclo natural da vida. Então, é natural. É natural. Não queira criar uma ideia de linearidade, de tudo estar sempre igual, tudo estar sempre bom. Porque o bom e o ruim fazem parte da mesma coisa, lembra? Da polaridade. Altos e baixos fazem parte desse fluxo e refluxo, desses ciclos, dessa polaridade. Tudo faz parte. Isso vale tanto para movimentos físicos, como dos astros, como para frequências mentais, para padrão de relacionamento, para emoções. Então, tem horas que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente está alegre, e tem horas que a gente está triste, que a gente está com raiva, que a gente está irritado, que a gente está frustrada, e tá tudo bem, faz parte de um ciclo. O que a gente pode observar, e é em termos de saúde mental, é há quanto tempo eu estou num ciclo muito negativo, no sentido de, né, positivo e negativo, no sentido de tristeza, de sofrimento, de apatia. Eu posso estar desenvolvendo uma depressão, porque eu estou muito tempo em um polo, na baixa, e não estou indo para alta, não estou indo para outro polo, que é o natural. O movimento é o natural, o ciclo é o natural. Se eu estou só de uma forma, provavelmente eu estou desenvolvendo alguma doença. Eu preciso estabelecer a minha saúde. E dentro da saúde, o ciclo faz parte. A gente vive numa sociedade muito aparente que quer aparentar, né? Essa sempre beleza, essa sempre alegria, essa sempre motivação, essa sempre produtividade, mas ela não existe nesse formato. Existem momentos onde eu estou triste, onde eu não estou produtiva, onde eu estou em pausa, onde eu estou olhando para dentro, e outros momentos onde eu estou olhando para fora. Observe as estações do ano. Existe um ciclo, observe as fases da lua, existe um ciclo, observe as suas fases, mulher. Da tua menstruação, existe um ciclo. Então, tudo tem fluxo e refluxo, isso é natural. O princípio da causa e efeito, esse eu vejo a gente comentar bastante. Eu não sei se é na minha realidade também, mas eu vejo muito a gente falar sobre essa lei. Também a lei do karma, né? Algumas pessoas falam. A gente se responsabilizar pelas nossas consequências, pelos nossos atos. Então, essa eu enxergo como ela mais difundida, digamos assim. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Essa coisa de foi um acaso, não existe acaso. Existe efeito. Existe causa e efeito. As coincidências nada mais são do que acontecimento nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Às vezes a gente não tem consciência da causa, a gente só tem um efeito. A gente não sabe o que causou aquilo. E muitas coisas que são a causa, a gente não vai ver o efeito. Mas toda ação tem uma reação e nada é por acaso. Quando a gente tem essa consciência, a gente pode cuidar do quê? Da causa. Se eu estou tendo um efeito que não é o que eu quero, eu vou olhar
O que pode ter causado isso? Quais são as causas que eu estou colocando? Quais são os efeitos que eu estou colocando no mundo? Então, quais atitudes eu estou tendo e quais efeitos que essas atitudes podem ter? Quais pensamentos eu estou nutrindo e quais efeitos esses pensamentos podem ter? Lembra da lei do mentalismo? Vai ter um efeito. Se eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo hoje, o resultado que eu estou colhendo, eu preciso ver o que eu plantei. Por que eu estou colhendo esse resultado? É nesse sentido. E sim, tem coisas que a gente não consegue olhar no micro. Tem coisas que estão acontecendo no macro e talvez a gente não consiga ver qual é a causa. Mas já ir buscando isso, abrindo essa consciência, a gente vai conseguindo trabalhar dentro dessa lei. O gênero, ele está em tudo. E aí, quando eu falo muito no meu trabalho, né? Eu trabalho com negócios femininos. Não é só para mulher. Eu estou falando do gênero feminino no sentido de força feminina, de princípio feminino, dentro dessa ideia. Então, falando nisso, deixa eu terminar a frase, né? O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Nesse princípio, a gente entende que o gênero não está apenas ligado naquilo que se reproduz fisicamente, mas também em planos mentais, naturais e até espirituais. Para que qualquer coisa seja criada, ela precisa do princípio masculino e do princípio feminino. Princípio masculino, ação. Feminino, vazio, pausa. Masculino, objetivo. Feminino, processo. Masculino, luz. Feminino, sombra. Masculino, razão. Feminino, emoção. Então, para eu criar algo, eu preciso da minha razão e da minha emoção. Eu preciso do movimento e da pausa. Eu preciso de um objetivo, mas também de uma intenção subjetiva, de uma emoção. Isso anda junto. Eu só consigo criar qualquer coisa que eu queira criar, e aí falando de uma aula, falando de um projeto, falando de um copo, qualquer coisa que eu queira criar, eu preciso ter essas duas forças atuando juntas. Atuando juntas. Ah, Gê, mas tu fala de negócios femininos, onde o feminino sustenta para que o masculino entre e manifeste e crie junto. É nesse sentido. Se você ainda não viu uma aula sobre negócios femininos e masculino, assista, que vale a pena. Que eu falo com mais profundidade sobre isso. Mas da onde veio essa minha ideia? Do nada? Não, daqui. Dos princípios masculino e feminino. Então, a gente viu todas essas leis que estão regendo o tempo inteiro. O tempo inteiro estamos sendo impactados por essas forças. E quando eu consigo criar um planejamento, criar um negócio, viver minha vida compreendendo essas leis, conscientes dessas leis, eu começo a fluir com o universo. Agora, se eu estou indo contra essas leis, se eu estou tentando bater de frente com essas leis, eu acabo trancando o fluxo universal. Então, se alguma coisa não, se eu não estou tendo o resultado que eu desejo, eu posso observar também se dentro dessas causas estão o distanciamento dessas leis, ou a não consciência dessas leis, porque inevitavelmente a gente está sob elas, mas pode estar de forma inconsciente. Espero que tenha feito sentido para você. G, como que eu posso me aprofundar nesse tema? Achei muito interessante esse tema. Tem um livro que eu falei para você, o Cabailon. Deixa eu voltar aqui. De novo, ele é um livro que é fino, que é simples, que fala basicamente o que está aqui, um pouquinho mais de profundidade, mas ele faz você ter outras percepções sobre a realidade. É muito interessante, vale muito a pena.
ler o livro O Cabailon, é o nome do livro. Eu tive um contato com esse livro em 2018 e ele fez, né? Mudou, assim, várias percepções sobre tudo. E aí você pode ir aplicando todas essas leis para cada coisa que você aprendeu, para cada coisa que você vivenciou, para cada coisa que você está vivenciando, que vai fazer sentido. E ainda, se você quiser se aprofundar, eu aconselho muito acompanhar o canal do YouTube, acompanhar o Instagram, acompanhar essa mulher maravilhosa, que é a professora Lucilena Galvão, que ela tem a escola Nova Acrópole, que é ligada à filosofia, mas de uma maneira clássica. Então, aconselho você, ela tem várias palestras de horas no YouTube, gratuitamente, ela tem a escola dela também, então é uma forma de você se aprofundar nesse assunto. Aqui eu quis trazer um pouco para você das 7 leis universais, a base dessas leis universais para você aplicar no seu negócio, no seu planejamento e na sua vida, para você fluir com o seu negócio, para você fluir com a sua vida junto com o universo e não contra o universo, para você ter realmente os resultados que você deseja em essência. Espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Um beijo grande e até a próxima!